Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Essa semana aqui a gente vai estar trabalhando com mais três conteúdos, tá? Então eu vou dar mais essa semana para vocês fazerem a leitura, a pesquisa de três conteúdos, para que na próxima semana eu vou passar uma atividade, tudo bem? Eu sei que tá um pouquinho pesado, mas eu vou tentar dar um espaço um pouco maior entre um conteúdo, uma atividade e outra, tudo bem? Então vamos lá. Então o nosso tema dessa semana é capitalismo, neoliberalismo e globalização, tudo bem? Eu vou dar uma explicação bem rápida, tá? Porque eu não vou prolongar muito o vídeo. Vou mais direcionar o que vocês vão fazer de estudo, ok? Então, com relação ao capitalismo, vocês vão fazer assim: capitalismo, neoliberalismo e globalização. Então, com relação ao capitalismo, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as características dele e os tipos de capitalismo que nós temos, né? Então, uma das características que a gente pode colocar é a economia de mercado, tudo bem? Então, por exemplo, no socialismo não tem economia de mercado. No socialismo, a economia ela é planificada, tudo bem? A economia planificada é aquela economia que eu pago R$ 1 hoje numa caneta e no final do ano ela vai estar R$ 1. Então é basicamente isso. Ela é planificada, então é uma economia plana. Já no capitalismo, a economia é de mercado, então vai de acordo com o que as pessoas estão comprando. Então quanto mais você compra, mais caro aquele produto vai ficando, né? E aí determina valores diferentes. Tem a questão da inflação, né, que sobe e desce os produtos. Bem, outra característica aí que vocês também vão achar é sobre a propriedade privada. Então, no capitalismo, você tem a possibilidade de ter a propriedade privada. Ou seja, você tem a sua casa, você paga pela sua casa, vai pagar um financiamento. Nem todo mundo pode ter sua casa. Aí as mazelas que a gente tem que ser crítico com relação ao capitalismo, né? Nem todo mundo tem acesso a esse sistema econômico. Aí tem mais características, vocês façam as pesquisas, por favor. Outra questão que aparece aí são os tipos de capitalismo. Então nós temos o comercial, né, o industrial, o comercial em primeiro lugar. Depois nós temos o industrial, nós temos o financeiro, né, em terceiro, financeiro. E depois tem o técnico, científico e informacional. Isso aí vocês pesquisem de forma separada, porque não vai encontrar nessa sequência. Então, primeiro, o capitalismo comercial é o das grandes navegações, quando o pessoal saía lá da Europa, ia para outros países do mundo para pegar mercadorias e voltar para vender na Europa. O industrial está ligado com as revoluções industriais, né? Primeira, segunda e terceira revolução industrial. O capitalismo financeiro é o capitalismo bancário, é aquele capitalismo que o banco determina, a questão de empréstimo, juros e coisas do tipo, tudo bem? O capitalismo técnico, científico, informacional é aquele que a gente vive agora, esse tudo online, né? Então você faz compra online, você tem aula online, né? Então você tem uma variedade desse mundo virtual, que ele é benéfico, mas ele pode ser muito perigoso. E aí, vocês façam uma pesquisa sobre o que é o sistema técnico, científico, informacional, tudo bem? Façam a ligação com o capitalismo. O neoliberalismo, né, agora indo para a segunda parte, o neoliberalismo é um sistema econômico do capitalismo, né? Ele é uma parte dentro do capitalismo que ele determina que a perda de poder do Estado, né? Então, por exemplo, você tem muito isso na política dos governos atuais falando sobre neoliberalismo. O Bolsonaro fala muito, não sei se ele sabe o que ele está falando. O Dória fala muito, ele ama, porque ele é empresário, né? Então, o que é isso? É o Estado perder poder, né? Ele perde poder, então você vai privatizar tudo. Os Estados Unidos é um bom exemplo. Então, nos Estados Unidos você paga tudo você paga. Então, por exemplo, a saúde é paga lá, né? Então, tudo é privado. Então, no sistema neoliberal, perdão, ele é um sistema que o Estado ele vai perder
ele vai perder poder e tudo vai se privatizar. O que o Estado se torna? Ele se torna um fiscal desse sistema, né, para ver se está dando certo. Então você não vai ter mais as empresas públicas, você não vai ter mais a Petrobras, você não vai ter mais Correios, enfim, ainda são empresas públicas. O Correio, ele é público, ele tem algumas denominações dentro dele que são privadas, né, como o Sedex. Então, dentro dessa questão do neoliberalismo, uma fatia bem importante que vocês façam uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, mas basicamente é isso, é a perda do poder do Estado do governo, né, país, e aí ele passa isso tudo para a iniciativa privada. A iniciativa privada, diante disso, ela vai administrar tudo. Então, esquece escolas públicas, hospitais públicos, tudo se torna pago, tá? E aí, por último, a globalização, que seria o tema talvez mais importante de todos, que ele engloba tudo. Primeiro que a gente está vivendo uma loucura por causa da globalização, de uma pandemia, né, que surgiu. Então, isso é fato, reflexo de uma globalização. Então, é aí que vocês vão ter que fazer uma pesquisa. E pesquisa nem tanto, mas refletir o momento que a gente está vivendo com relação à globalização. Na globalização, então, a gente vai ter a questão da comunicação, que é muito fácil, o comércio dos países se torna mais próximo, e algo, por exemplo, a disseminação como um vírus que aconteceu agora no mundo, essa loucura que a gente está vivendo, também está ligado com essa questão da globalização. Tem os pontos positivos do mundo globalizado, né? Lembro que na década de 80 a gente assistia coisa na televisão que passou em outros países na década de 70, 60, então é extremamente interessante a gente pensar que hoje é quase instantânea a informação, né? Ela é manipulada, mas ela é instantânea quase. Questão de segundos para um terremoto que aconteceu no Japão chegar notícia aqui ao Brasil. Então, só que o que vai acontecer agora? Vocês vão assistir um documentário, tá? Do Milton Santos. Eu já vinha falando desse documentário, agora vocês vão assistir. Então, nessa semana, eu vou dar um tempo para vocês fazerem essas pesquisas, esses estudos, para que na próxima semana eu vou pedir uma atividade, nada muito extenso também, porque eu tô focando mais no estudo agora, mas eu vou pedir uma atividade para nota, com prazo estendido, tá? Não vai ser nada tão próximo. Uma atividade para nota em cima do documentário do Milton Santos, que eu vou passar para vocês direitinho na instrução da aula. E aí vocês farão uma relação também com o conteúdo de urbanização, né? Então, esse conteúdo de urbanização que a gente trabalhou, espaço urbano e urbanização, capitalismo, neoliberalismo e globalização, vocês vão colocar isso tudo em um trabalho só, tá? E aí depois eu explico direitinho como é que vai ser feito. Eu gravo outro vídeo, talvez, fazendo uma explicação, ou eu escrevo. Vamos ver qual seria a forma melhor. Bem, então a globalização do Milton Santos... o documentário que a gente vai assistir, ele tá com base neste livro aqui, ó, tá? Para uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. Ele é do Milton Santos. Então, esse documentário, ele é bem interessante, mas a base dele é este livro. Então, você vai ver um narrador no começo que ele vai falar as citações deste livro. Então, ele vai trazer 3 formas de globalização, que são a globalização como fábulas, né? Aquela globalização que não me faz crer de algo, né? De algo. A globalização que me passa uma imagem, por exemplo, todo mundo tem acesso ao capitalismo, todo mundo tem acesso à globalização, enfim, as pessoas estão tendo acesso ao mundo, né? Não tem miséria, não tem pobreza, enfim, o cara é pobre porque ele não quer trabalhar, ele mora na favela porque ele é preguiçoso. Aquelas frases ridículas que a gente escuta, né, todos os dias, inclusive no meio educacional de profissionais que deveriam pensar diferente. Aí ele mostra a globalização como perversidade, né? E ele vai apresentar depois o nome do livro, que é para uma outra globalização como pode ser, que é o que a gente está pensando agora no pós-pandemia. O que será do mundo no pós-pandemia? Porque as pessoas
eu mesmo eu vou no mercado, eu morro de medo do outro. Então a gente tem um isolamento social muito forte, né? Uma proximidade física ali, mas socialmente a gente está muito distante. Se uma pessoa parar para conversar comigo, eu acho que eu corro. Porque a gente tá meio assustado mesmo, tá bem intenso isso, né? Enfim, então, talvez o ser humano melhore pós-pandemia, ou talvez ele piore pós-pandemia, né? Então, são algumas questões aí que a gente precisa levantar e abordar. Quais são os locais, aliás, quais são os fatos históricos que já colocaram outras pandemias ou vírus que fizeram isso? Será que a humanidade, pós, por exemplo, a gripe espanhola, ela melhora ou piora? Então são essas questõezinhas assim que vocês já comecem a se atentarem, que talvez vai ter no nosso trabalho, tá? Então puxar o histórico sobre alguns vírus que acabaram com muita gente, enfim. Então acho que é muito importante a gente refletir nas nossas aulas, principalmente sobre esse tipo de situação. Tudo bem? Então é isso. Eu vou encerrar por aqui e aí a gente vai conversando. Ah, só uma coisa ali que eu fiz a anotação e esqueci de falar. No neoliberalismo, vocês vão fazer uma pesquisa dentro dele do Consenso de Washington, tá? Eu não falei, mas tá aí agora. Consenso de Washington de 1989. O que se determinou e qual foi a loucura que foi feita no mundo e por que os Estados Unidos se torna a grande potência. Ah, uma outra questão, para fechar mesmo agora, com relação a essa pandemia. Já pensaram se a economia dos Estados Unidos quebra de vez mesmo, né? Que é algo que é bem possível. E a China, que ela é a segunda mais rica do mundo, mas é 70% mais pobre que os Estados Unidos, ela se torna a grande potência. Aí a gente passa a ser, não dominado, mas direcionado pela China, que não é um sistema capitalista e nem um sistema socialista hoje em dia. A China usa um sistema econômico que a gente chama de comunismo de mercado. Ela simplesmente ela usa o capitalismo, mas a forma de gerir o país é dentro do comunismo. É uma coisa bem interessante, que ela une os dois, né, os dois sistemas. E aí, se a gente tem a direção, começa a ser direcionado, liderado pela China, eu acho que a gente vai ter uma complicação grande, até questão cultural, né? Eu não sei, são especulações, né? Tudo que a gente pensa hoje é especulações, mas o mundo não vai ser o mesmo pós essa pandemia. Então a gente tem que repensar a humanidade e espero que as pessoas façam isso, tudo bem? Então vamos pensando em alguma coisa aí. Eu não tenho ainda uma direção do trabalho. Eu vou ter essa semana agora pra gente tá pensando o que eu vou passar de trabalho. Mas não vai ser nada muito mirabolante, não. Pode ficar tranquilo que vai ser um trabalhinho bem sucinto, tá? Porque eu sei que o negócio tá pesado pra gente, ó. Eu tô cara de cansado, trabalhando muito. Mas é gostoso, não é ruim não. É bom que a gente coloque a cabeça pra fazer alguma coisa e a gente fica mais tranquilo, tá bom? Obrigado, pessoal. Tenham bons estudos aí.